Olá, meus alunos do TESE, estamos de volta para mais um bloco de Ética para a OAB, com o intuito de fazer com que você acerte as 8 questões na primeira fase. Vamos falar nesse bloco sobre advogado empregado. No último bloco nós falamos sobre sociedade de advogados e agora nós vamos tratar de uma outra figura que é o advogado empregado. O Estatuto da Advocacia e da OAB, em 1994, ele pretendeu regular todas as formas de exercício da advocacia. Uma das formas nós estudamos na aula passada, que é a possibilidade do advogado sozinho, numa sociedade unipessoal, ou juntando com outros colegas em uma sociedade pluripessoal, montar uma sociedade de advogados com o intuito de facilitar o exercício da profissão. Outra forma de se exercer a advocacia, a não ser aquela advocacia do profissional liberal ou da sociedade de advogados, é o advogado empregado. É aquele advogado que atua sob um vínculo numa relação de emprego. Relação de emprego com os requisitos para sua materialização previstos na CLT, nos artigos 2º e 3º da CLT. O mesmo se aplica ao advogado empregado. É um advogado que possui um empregador e exerce a sua advocacia em benefício do seu empregador, que pode ser uma sociedade empresarial, que pode ser uma pessoa jurídica, que pode ser uma pessoa física, pode ser também uma sociedade de advogados. Eu explico isso porque um dos vínculos do advogado empregado, um dos vínculos de toda a relação de emprego é a subordinação. Só que, com relação ao advogado empregado, a subordinação é limitada às regras e relações de emprego. Isto quer dizer que a subordinação do advogado empregado na relação empregatícia não afeta e não pode afetar jamais a independência profissional do advogado empregado. E o Estatuto da Advocacia e da OAB, ele inicia o capítulo do advogado empregado, no artigo 18, já ressaltando que o advogado empregado tem preservado a sua independência profissional, a sua independência técnica, a sua independência para decidir quais são os métodos utilizados no processo, a sua independência para que ele não seja obrigado a advogar contra tese ou direito que lhe seja aplicável, a sua independência para que ele não seja obrigado a advogar sem que isso lhe cause nenhum tipo de prejuízo, nenhuma punição, quando ele tenha manifestado opinião contrária em sentido distinto. Isso volta e meia cai na prova do exame de ordem. Um advogado, enquanto não era empregado, ele desenvolveu uma tese trabalhista para os reclamantes. Essa tese ficou amplamente conhecida, teve sucesso na justiça, e aí depois ele foi contratado por um empregador, óbvio. E depois esse empregador chega a ele e diz: olha, eu quero que você me defenda, contrário àquela tese que outrora, anota aí o outrora, porque é muito bom para a segunda fase, né? O examinador até arrepia. Em petição também, quem estiver te contratando vai arrepiar. Eu falei, esse advogado aqui eu tenho que contratar. O povo do direito é bobo. Então anote, o povo do direito se impressiona com esses tipos de palavras, não é? Com essas liturgias, não é? Já dizia o ministro Marco Aurélio, cadê a liturgia, doutora? Então, se o empregador chega para ele e diz, olha, eu quero que você me defenda agora, que você atue na defesa contra aquela tese que você desenvolveu anteriormente, e ele vai se negar, porque ele tem preservado a sua independência profissional. E essa negativa não lhe causa e nem lhe pode causar nenhum prejuízo disciplinar ou algum ato de insubordinação a justificar uma decisão, uma rescisão por justa causa, por exemplo. E ainda o Código de Ética e Disciplina, lá no artigo 4º, também vai registrar e ressaltar que a independência profissional do advogado está mantida mesmo na relação de emprego e mesmo em desfavor do seu empregador. Um ponto interessante que está ali no parágrafo único do artigo 18, que diz o seguinte: o advogado empregado, ele não é obrigado a advogar fora da sua relação de emprego,
nos interesses pessoais do empregador. Certa vez caiu no exame de ordem uma questão que dizia o seguinte: o empregador, não é, o sócio da pessoa jurídica, da empresa que era empregadora do advogado empregado, chamou ele à sala e disse assim para ele: olha, eu estou sofrendo um divórcio litigioso, eu só confio em você, você é o melhor advogado que eu conheço, então eu quero que você advogue para mim. O advogado empregado falou: tudo bem, eu te cobro tanto de honorários. Hã? Pode o advogado empregado fazer isso? Te cobra honorários? Ou falar: não, eu não vou advogar para você porque nós estamos fora da relação de emprego. É um interesse pessoal do sócio, do empregador ou do empregador. Então, a postura do advogado foi correta, né? Cuidado, viu? Quando você pegar sua carteira da OAB, os primeiros elogios que você receberá serão daqueles que não querem lhe pagar honorários, não é? Seus tios, seus parentes, seus amigos, que vão falar que isso é muito bom, e aí sempre depois de um elogio vem um pedido gratuito de exercício da profissão. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre honorários advocatícios. O que mais que nós temos que ressaltar sobre o advogado empregado? Falei da independência, você tem que saber também sobre o salário mínimo profissional, o piso da categoria advogado empregado. O piso de qualquer categoria, ele é estipulado por lei federal. Na ausência de lei federal, pode a lei estadual regular o piso de uma categoria no âmbito do Estado. E ainda, o piso de uma categoria pode ser regulado por convenção coletiva, acordo coletivo ou sentença normativa da Justiça do Trabalho, quando não há composição, não é, entre as entidades de classe, entre os empregados e a entidade do empregador, numa convenção ou num acordo coletivo. O que você tem que saber é: nós não temos uma lei federal que estipula o piso nacional do advogado empregado, tá? Portanto, o Estatuto vai dizer que o salário mínimo do advogado empregado é aquele previsto na convenção coletiva, no acordo coletivo, se houverem, ou na sentença normativa do trabalho. Se não houver nada, Otávio, como que fica o advogado empregado? Ele recebe o mínimo da Constituição Federal, o mínimo nacional, constitucionalmente garantido a todos os empregados. E aqui vai uma ressalva importante. O artigo 11 do Regulamento Geral, ele diz que é exclusivo dos sindicatos, na ausência de sindicato da federação ou da confederação dos advogados empregados, atuarem em convenções coletivas ou acordos coletivos. Portanto, a OAB tira o dela fora, ela não tem, por força do artigo 11 do Regulamento Geral, que ela mesma criou, bom, diga-se de passagem, ela não tem competência, ela não quer, não é, defender o advogado empregado. Ela fala: olha, essa representação é feita por sindicato, federação ou confederação. Pessoal, para que vocês saibam, depois que vocês pegarem a carteira da OAB, a OAB também não tem interesse que uma lei federal estipule o piso nacional do advogado empregado. Por que ela não tem interesse? Porque os representantes da advocacia que estão lá no Conselho Federal, em sua maioria, são donos de sociedades de advogados que empregam advogados empregados. Portanto, se houver um piso nacional, isso poderá onerá-los, não é? Então, é um interesse particular que sobrepõe ao interesse da categoria. Por isso que o salário mínimo profissional do advogado empregado é assim regulado, como eu estou explicando para vocês. Então falamos da independência, do salário mínimo, e agora vamos falar da jornada de trabalho do advogado empregado. Cai na prova. Qual que é a jornada de trabalho do advogado empregado? A jornada de trabalho do advogado empregado, no Estatuto da Advocacia e da OAB, é de 4 horas diárias, 20 horas semanais. Mas cuidado, isso se ele não estiver em regime de dedicação exclusiva. Como assim, Otávio? O Regulamento Geral, ele diz o seguinte para nós: o advogado em regime de dedicação exclusiva, previsto no seu contrato individual de trabalho ou em convenção coletiva ou acordo coletivo,
Então, quando o empregador contrata o advogado empregado, ele pode colocar lá no contrato de trabalho, na contratação, está sendo combinado, o contrato é combinado, eu estou contratando o advogado empregado para o regime de dedicação exclusiva. Então isso vai estar no contrato de trabalho ou anotado nas anotações gerais da CTPS, da carteira de trabalho do advogado empregado. Se o advogado está no regime de dedicação exclusiva, a jornada de trabalho dele é de 8 horas diárias. Só vai ser considerada hora extraordinária além da 8ª hora. Então, regrinha geral, jornada de trabalho do advogado, 4 horas diárias, 20 semanais, salvo regime de dedicação exclusiva. Regime de dedicação exclusiva é aquele anotado na carteira de trabalho ou no contrato individual de trabalho. Se ele está no regime de dedicação exclusiva, a jornada dele é de 8 horas, só são consideradas extraordinárias, além da 8ª. Um detalhe que é peculiar do advogado empregado é que o Estatuto da Advocacia e da OAB, ele prevê que a hora extraordinária do advogado empregado, além da 4ª para aquele que não está no regime de dedicação exclusiva, além da 8ª para aquele que está no regime de dedicação exclusiva, é remunerada com adicional de 100%. Tá? Então, é um pouco diferente do regime geral da hora extraordinária, que em regra é 50%. Por previsão do Estatuto, a hora extraordinária do advogado empregado é remunerada por 100%. E considera hora noturna o trabalho do advogado empregado das 20 horas às 5 horas da manhã. Então, se trabalhou das 20 às 5 da manhã, é considerada hora noturna. Qual que é o adicional da hora noturna, Otávio? 25%. Otávio, e se for extra e hora noturna? Ele vai ter direito aos 2 adicionais, né? E aquele cálculo maravilhoso que você aprende em Direito do Trabalho, o professor Ramiro, né? Ele vai ensinar para você a fazer aquele tanto de cálculo que todo mundo ama, que faz direito exatamente para poder aprender a fazer cálculo. O que é importante você saber também, cai na prova. Professor, se o advogado empregado estiver viajando para fazer uma audiência, para trabalhar, se o advogado empregado está trabalhando de forma externa, não é? Em tempos normais, que não é de pandemia, estão a dizer que os tribunais voltarão por agora, não é? E aí vai começar o advogado a ir de novo lá no tribunal. Então, em tempos normais, o advogado tem que fazer audiência. Então, ele vai lá para o fórum, não é? O advogado tem que fazer sustentação oral. O advogado às vezes tem que viajar, se hospeda, se alimenta. Quando ele está trabalhando fora do local de trabalho, é hora extraordinária? É, sim, senhor. Ele tem direito a ser ressarcido pelos deslocamentos de transporte, hospedagem e etc. É considerada também hora de trabalho. Se ele estiver no regime de plantão, caiu na prova do exame de ordem há um tempo atrás, então ele fica 8 horas no escritório, regime de dedicação exclusiva, né? E ele fica depois 2 horas em regime de plantão lá, esperando. Se tiver algum problema, se chamar o cliente ou o dono, ele tem que ir. É hora trabalhada? É hora trabalhada, tá? Também é considerada como hora trabalhada. Então fica atento a esses detalhes que muitas vezes caem na prova, porque a FGV cada vez mais ela quer ser interdisciplinar, então ela mistura, não é, questões de Estatuto da Advocacia com o direito do trabalho e quer saber se você conhece qual a norma que é prioritária. A norma prioritária para o advogado empregado, a norma principal é o Estatuto da Advocacia e da OAB, e por complemento, nessa matéria, advogado empregado, é o Regulamento Geral da Advocacia. O advogado empregado, ele atua no exercício privativo da advocacia. Então, se ele atua praticando as atividades da advocacia, ele atua ou pode atuar tanto no âmbito judicial, processos judiciais, como no âmbito extrajudicial. Lembra que nós aprendemos na nossa primeira aula assessoria, consultoria e direção jurídica?
atividade extrajudicial privativa da advocacia. Otávio, e se ele estiver atuando no processo judicial, ele está atuando em favor do seu empregador, correto? Correto. Eu sei, aprendi lá em processo civil, que a sentença condena a parte vencida, artigo 85 do CPC atual, vigente, condena a parte vencida a pagar os honorários de sucumbência para o advogado da parte vencedora. Isso quer dizer que o advogado empregado vai ter direito de receber os honorários de sucumbência dos processos que ele atua representando o seu empregador, que vai ser a parte no processo? Sim, essa é a regra. Os honorários advocatícios, estou falando isso como regra, porque nós vamos entrar daqui a pouquinho na matéria honorários advocatícios. Os honorários advocatícios pertencem ao advogado, inclusive advogado empregado, vírgula, salvo disposição em contrário. Tá? Então, em regra, se a questão diz, né, a quem pertence os honorários de sucumbência com relação ao advogado que atua como empregado? Regra, advogado empregado. Agora, se a questão, o enunciado diz, mas o advogado empregado e o empregador constaram no contrato de trabalho que os honorários de sucumbência pertencerão ao empregador. Então tem disposição em contrário. Se tem disposição em contrário, vale a disposição em contrário. Se não tem, a regra, pertencem ao advogado empregado. E aí surge uma outra dúvida. Fala, Otávio, e se no empregador tiverem 5 advogados empregados? Como é que nós vamos dividir os honorários de sucumbência entre eles? Não é? Tem que dividir. Todo mundo não é empregado? Não está todo mundo atuando no processo? Um não está atuando no processo, mas está ajudando de outra forma? Como que divide? O regulamento geral, ele cria a seguinte situação. Ele diz, olha, os honorários de sucumbência pertencem ao advogado empregado, eles vão constituir um fundo comum dos advogados empregados e serão partilhados conforme acordado, conforme a regulamentação do empregador ou conforme regulamentação dos advogados empregados. Otávio, e se não tiver regulamentação, vai para o fundo comum, como que divide? Aí você vai anotar uma regrinha que vale para toda vez que nós falarmos em honorários de sucumbência e em divisão de honorários de sucumbência entre advogados que atuam no processo. A primeira regra você já anotou, os honorários de sucumbência pertencem ao advogado. Isso está no Estatuto da Advocacia da OAB, gaguejada feia, hein? Está no Estatuto da Advocacia da OAB, artigo 24, parágrafo 4º, inclusive o acordo não prejudica os honorários de sucumbência. Isso está no Código de Processo Civil, né, no artigo 85, salvo engano, parágrafo 12, tá? Que os honorários de sucumbência pertencem ao advogado e têm natureza alimentícia. Agora eu dei uma informação a mais, pertencem ao advogado, salvo disposição em contrário, porque pode ter disposição em contrário, conforme interpretação do Supremo Tribunal Federal. A segunda dica é, como que eu divido entre advogados que atuaram no processo? Se for empregados, você sabe, vai para o fundo comum conforme acordado. Essa regra vale para advogados que se sucedem no processo, mesmo que não sejam empregados, conforme eles acordarem a divisão. E se não tiver acordo entre eles, aí vem a regrinha, proporcional à atuação de cada um na causa. Proporcional à atuação de cada um na causa. Outro detalhe interessante, você está imaginando, né? Otávio, o advogado empregado é empregado de uma sociedade de advogados. Você me disse no bloco passado, na aula passada, que o Estatuto tratou a sociedade de advogados
equiparando ela em deveres e direitos ao advogado. Tanto que o Estatuto diz que se aplica à sociedade de advogados no que couber o Código de Ética e Disciplina. Então, está equiparando em deveres. E equipara em direitos, porque diz que os honorários pertencem também à sociedade de advogados. Então, imagine, honorário de sucumbência. Pertence ao advogado à sociedade de advogados. Tem advogado empregado, o empregador é a sociedade de advogados. Pertence aos dois. Sim, pertence aos dois. Como que eu vou dividir? Primeira regra. Como que a gente divide honorário de sucumbência? Conforme acordado. Não tem pactuação, não está acordado, não é? Entre sociedade e advogado empregado. Não diz para quem ficará a sucumbência, como que eles vão dividir. Se não diz, metade para cada um. Aí a solução do artigo 21, tá? Parágrafo único, do Estatuto, é salomônica. Se não tem acordo, pactuação com relação a honorários de sucumbência entre sociedade de advogados e advogado empregado, metade para cada um, 50% para cada um. Outra dúvida, para quem adora direito do trabalho, ama direito do trabalho, essa matéria apaixonante, não é? Que já está matutando aí, principalmente aqueles que já são rábulas, né? Rábula antigamente era quem não era formado em direito, não era bacharel, mas podia exercer advocacia. Isso podia lá há muito tempo atrás, tá? No nosso país. Rábula hoje em dia é exercício legal da profissão. Então aqueles que já estão aí, não é, atuando no escritório, fazendo tudo, o advogado revê a peça e atua no escritório de reclamante, já está pensando, Otávio, o advogado empregado, então ele recebe honorário de sucumbência. Esses honorários de sucumbência vão integrar a remuneração do advogado empregado? Vão fazer parte e poderão fazer parte para fins previdenciários, recolhimentos previdenciários e para fins de rescisão do trabalho? Essa verba, se ele receber de forma repetitiva, não vai integrar? Não vai. Isso cai na prova também. Não integra. Os honorários de sucumbência pertencem ao advogado empregado, mas não integram a sua remuneração, nem para fins rescisórios trabalhistas e nem para fins previdenciários, artigo 14 do Regulamento Geral. Eu separei aqui umas questões, vamos aí para a tela, para nós resolvermos e fixarmos a matéria. A primeira diz: Juliana, advogada, foi empregada da sociedade empresária OPQ Cosméticos e, em razão da sua atuação na área tributária, tomou conhecimento de informações e estratégias da empresa. Muitos anos depois de ter deixado de trabalhar na empresa, foi procurada por Cristina, consumidora que pretendia ajuizar a ação civil em face de OPQ Cosméticos por danos causados pelo uso de um dos seus produtos. Juliana, aceitando a causa, utiliza-se... não era isso. Perdão, Tom. Então, Juliana, advogada. Juliana, aceitando a causa, utiliza-se das informações estratégicas adquirida. Adquirida aonde? Quando ela foi empregada da OPQ, como argumento de reforço, com a finalidade de aumentar a probabilidade de êxito da demanda. Considerando essa situação, segundo o Estatuto da OAB e o Código de Ética e Disciplina da OAB, assinale a afirmativa correta. Vem para mim. Turma, a questão aqui, ela está misturando duas matérias de Estatuto da Advocacia e da OAB. Uma, advogado empregado, que nós acabamos de estudar. E ela vai querer saber de você o seguinte: o advogado é empregado, deixou de ser empregado, rompeu o vínculo. Ele pode advogar contra seu ex-empregador? Pode. Pode advogar contra seu ex-empregador. Não tem problema. Entre mentes, e aí vem a segunda matéria que nós já estudamos, que é sigilo profissional. Entre mentes, ele
pode quebrar o sigilo profissional? Ou seja, advogando contra o ex-empregador, ele pode utilizar de informações que ele tomou conhecimento lá na relação de emprego? Violando o sigilo profissional? Por que violando o sigilo profissional, Otávio? Porque nós aprendemos que o sigilo profissional acompanha o advogado pela vida toda. Ele é perpétuo. Só em 3 motivos justificáveis que o advogado pode quebrar o sigilo: grave ameaça à vida, à honra ou para a defesa própria do advogado quando acusado. Se não acontecerem essas hipóteses, ele tem que levar o sigilo até... não vamos falar de morte não, né? Até acabar a vida dele. Ok? Então, ele pode advogar contra ex-empregador, sempre resguardando o sigilo profissional. Então, vamos lá para as opções que nos são dadas. A. Juliana não pode advogar contra a sociedade empresária OPQ Cosméticos? Já está falso. Ela pode, tá? Não precisa nem de ler o restante. B. Juliana pode advogar contra a sociedade empresária OPQ Cosméticos, mas não pode se utilizar das informações estratégicas a que teve acesso quando foi empregada da empresa. Verdadeiro? Verdadeiro. Ela pode, mas tem que manter o sigilo. Não pode utilizar das informações que ela teve conhecimento enquanto ela era empregada. Tá? Vamos finalizar. C. Juliana pode advogar contra a sociedade empresária e pode se utilizar das informações que teve acesso como empregado? Falso. D. Juliana não pode advogar contra a sociedade empresária? Falso. Ela pode. Já mato aqui a letra D. Tá? Vamos à próxima. O advogado Sebastião é empregado de certa sociedade limitada, competindo-lhe, sempre gosto de sublinhar quem é o advogado, tá? Sempre eu saber quem que é o advogado na questão. E o que ele diz para nós de informação relevantíssima? Ele é advogado, empregado. Competindo-lhe, entre outras atividades da advocacia, atuar nos processos judiciais em que a pessoa jurídica é parte. Em certa demanda, no qual foram julgados procedentes os pedidos formulados pela sociedade, o empregador dele, foram fixados honorários de sucumbência. Honorário de sucumbência é coisa importante? É demais. Aliás, honorários é importantíssimo, que é o que mantém vivo o advogado. Considerando o caso narrado e o disposto no Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, assinale a afirmativa correta. Veja que eu já sublinhei, turma, as informações importantes que provavelmente o enunciado vai tratar. Advogado empregado, honorário de sucumbência. A. Os referidos honorários integram a remuneração de Sebastião e serão considerados para efeitos trabalhistas, embora não sejam considerados para efeitos previdenciários? Falso! Não integram nem para efeitos trabalhistas e nem para efeitos previdenciários. B. Os referidos honorários integram. Falso! Não integram. Os referidos honorários, não integram a remuneração de Sebastião e não serão considerados para efeitos trabalhistas, embora sejam considerados para efeitos previdenciários. Estava bonito demais, né? Isso aqui está tudo errado no final. Falsa. Sobrou a D, vou marcar. Não vai nem ler, professor? Não, lógico que eu vou ler. Os referidos honorários não integram a remuneração de Sebastião e não serão considerados para efeitos trabalhistas, nem para efeitos previdenciários. Linda, letra D está correta, tá bom?
Pessoal, mais uma questão de advogado empregado. Enzo, regularmente inscrito junto à OAB, foi contratado como empregado. Enzo é o advogado, né? Inscrito na OAB é quem? Advogado. Empregado de determinada sociedade limitada, a fim de exercer atividades privativas de advogado. Que lindo, ótimo, né? Foi celebrado por escrito contrato individual de trabalho, o qual estabelece que Enzo se sujeitará a regime de dedicação exclusiva. A jornada de trabalho, vou sublinhar a jornada, porque é isso aqui que são as questões importantes que me chamam a atenção nessa história toda. Acordada de Enzo, se é regime de dedicação exclusiva, a jornada é de 8 horas diárias, o que passar é extraordinária. Frequentemente, porém, é combinado que Dr. Enzo não comparecerá à sede da empresa pela manhã, durante a qual deve ficar por 3 horas de plantão. De plantão considera hora trabalhada, turma? Sim! Ou seja, à disposição do empregador. Está à disposição. Considera-se hora trabalhada? Sim! Aguardando ordens. Nesses dias, posteriormente, no período da tarde, dirige-se à sede do escritório de advocacia, a fim de exercer atividades no local pelo período contínuo de 6 horas. Então, 3 horas de plantão, mais 6 à tarde, 9 horas. Tá com 1 hora extraordinária. Sim ou não? Sim. Considerando o estatuto e o regulamento geral, assinale a afirmativa correta. A. É vedada a pactuação de dedicação exclusiva. É proibido? Né? Não, é permitido. Está lá no artigo 12 do regulamento geral. Tá? Esse amarelo cor de bosta aparece aí no slide? Parece, estou vendo aqui. Amarelo cor de bosta, que colocação horrível. Esse amarelo fluorescente moderno. B. É autorizada a pactuação de regime de dedicação exclusiva? É. Deverão ser remuneradas como extraordinárias as horas que excederem a jornada de 8 horas diárias? Sim. O que inclui as horas cumpridas por Enzo na sede da empresa, ou efetivamente executando atividades externas ordenadas pelo empregador. É verdade. As horas que Enzo apenas aguarda as ordens fora da sede são consideradas somente para efeito de compensação de horas. Falso. São consideradas horas trabalhadas. C. É autorizada a pactuação do regime de dedicação exclusiva? Verdade. Deverão ser remuneradas como extraordinárias as horas que excederem a jornada de 8 horas diárias, o que inclui tanto as horas cumpridas por Enzo na sede da empresa, como as horas em que ele permanece em sede externa, executando tarefas ou meramente aguardando ordens do empregador? Certíssimo. Tá tudo certo na letra C. Vamos ver porque que a D está errada. É autorizada a pactuação do regime de dedicação exclusiva. Beleza, é. Deverão ser remuneradas como extraordinárias as horas que excederem a jornada de 9 horas diária. Opa! Regime de dedicação exclusiva são remuneradas as horas que excederem a 8 horas de jornada. Falso. Aqui não, FGV. Você não me derruba não, tá? Falso, gabarito, letra C. Letra C. Pessoal, vamos encerrar aqui o bloco de advogado empregado, até para você, quando for assistir a aula, você entrar lá no bloco exclusivo advogado empregado. E depois, nos outros blocos, nós vamos dar continuidade à nossa matéria. Combinado?